Há mistérios na história da humanidade que desafiam nossa compreensão racional, segredos enterrados nas profundezas do tempo que emergem quando menos esperamos, como se a própria providência escolhesse o momento exato para revelar suas verdades mais preciosas. E assim foi com Santa Filomena, cujo nome ressoa como um cântico celestial através dos séculos, uma jovem cujo martírio permaneceu oculto por mais de 1600 anos nas catacumbas romanas, aguardando o momento divino de sua revelação. Era o dia 24 de maio de 1802, quando um simples trabalhador, sujo de terra e suor, cavava nas mais antigas catacumbas de Roma, as de Santa Priscila, que datavam quase dos tempos apostólicos. Que ironia do destino, ou melhor, que desígnio da providência, que um homem humilde, talvez analfabeto, fosse o instrumento escolhido para descobrir o que os sábios e poderosos não conseguiram encontrar durante 16 séculos. Sua pá bateu contra algo sólido, uma tumba prateleira que jamais havia sido violada, preservada intacta através das eras como um tesouro guardado por anjos invisíveis. Quando removeram as 3 placas de terracota que selavam aquela sepultura sagrada, encontraram a inscrição que, à primeira vista, parecia sem sentido: Lumena Paxtum Confi. Mas, ó, como Deus se compraz em confundir a sabedoria dos homens, as placas haviam sido colocadas fora de ordem, seja pela pressa do sepultamento, pela escuridão das catacumbas, ou pela mão trêmula de um coveiro que não sabia ler. Quando reordenadas corretamente, revelaram sua mensagem sublime: Pax tecum Filomena. Paz contigo, Filomena. Filomena, que do nome mais doce do grego, aquela que ama cantar, o mesmo nome dado aos rouxinóis que encantam as madrugadas com seus cânticos celestiais, e que descoberta mais comovente aguardava no interior daquela catacumba, pequenos ossos intactos, um crânio fraturado, testemunho silencioso de um martírio brutal, e um frasco quebrado contendo a substância que, quando testada, revelou-se sangue seco. O sangue de uma menina de apenas 13 ou 14 anos que havia preferido a morte à traição de sua fé. Os médicos e arqueólogos, com toda a sua ciência, determinaram que aqueles restos mortais datavam de não mais tarde que 160 depois de Cristo, possivelmente anterior. Eram as relíquias de uma jovem Marte que havia recebido a fé daqueles que conheceram os próprios apóstolos. Imagine a emoção daqueles homens ao perceberem que tinham diante de si os restos de alguém que talvez tivesse ouvido histórias de Cristo, contadas por aqueles que o viram face a face. Mas a história de Filomeno não terminaria ali, naquela descoberta arqueológica, não. Deus havia preparado revelações ainda mais extraordinárias. Em 3 de agosto de 1833, uma freira dominicana chamada Madre Maria Luiz de Jesus orava fervorosamente diante de uma estátua de Santa Filomena, quando algo extraordinário aconteceu. Fechou os olhos em oração profunda e ouviu uma voz suave e graciosa que lhe falava na direção da estátua. E que revelação tocante! Santa Filomena explicou que 10 de agosto havia sido o dia de seu descanso, triunfo e nascimento no céu, sua entrada na posse de bens eternos que a mente humana não pode sequer imaginar. Por isso, seu esposo celestial havia disposto que sua chegada a Mugnano fosse exatamente neste mesmo dia, tornando-a gloriosa e triunfante, mesmo contra os planos humanos que desejavam a translação discreta. Através dessas visões místicas, conhecemos a história comovente de Filomena, filha de um rei grego convertido ao cristianismo, que aos 13 anos consagrou-se a Deus com voto de castidade virginal. Quando o imperador Diocleciano declarou guerra a seu pai, a família foi obrigada a viajar a Roma para negociar a paz, mas o coração perverso do imperador se inflamou de paixão pela jovem virgem, e ao ser rejeitado, sua paixão transformou-se em fúria assassina. Que tormentos não sofreu aquela menina! Flechas que se recusavam a perfurar sua carne pura, âncoras que não conseguiam arrastá-la para as profundezas do Tibre, porque os anjos de Deus a protegiam. Cada tentativa de execução falhava milagrosamente, até que finalmente o tirano ordenou sua decapitação. E assim, aos 14 anos, Filomena entregou sua alma virginal a Cristo, seu verdadeiro esposo. Os símbolos encontrados em sua tumba contam essa história. De forma tocante, 2 âncoras lembrando a tentativa de afogamento, 3 flechas recordando o martírio frustrado, uma palma simbolizando a vitória espiritual e uma flor representando sua virgindade imaculada. Mas que mistério envolve esta santa? Séculos depois, quando arqueólogos modernos reexaminaram as evidências com métodos mais rigorosos, descobriram que o pequeno vaso não continha sangue, mas perfumes típicos de sepulturas cristãs primitivas. As inscrições pareciam ser reutilizadas de túmulos anteriores. Em 1961, durante a reforma litúrgica, a igreja removeu oficialmente o nome de Filomena do calendário dos santos. E, no entanto,
o culto permaneceu vivo no coração dos fiéis. São Pio de Petreutina, aquele gigante da santidade, venerava desde criança, chamando-a de princesinha do paraíso. Quando alguém ousava questionar sua existência, respondia com a sabedoria dos santos. Pode ser que não se chame Filomena, mas essa santa fez milagres e não foi o seu nome quem os fez. Que profunda verdade nessas palavras, pois o que importa mais, o nome gravado na pedra ou os corações transformados pela graça, os milagres documentados ou a fé que move montanhas. São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, tinha tal devoção a Santa Filomena que a chamava de sua querida santinha. Pauline Jaricot, fundadora da obra da propagação da fé, foi curada por sua intercessão e levou suas relíquias para Ars. Hoje, peregrinos de todo o mundo continuam visitando Mugnano, onde suas relíquias repousam na igreja dedicada à Virgem das Graças. Mães estéreis imploram sua intercessão e recebem a alegria da maternidade. Jovens casais buscam sua proteção. Aflitos de toda sorte encontram consolo em sua presença maternal. Talvez o mistério de Santa Filomena seja precisamente este, que Deus escolhe os pequenos, os esquecidos, os que não têm nome nos livros de história para manifestar seu poder. Uma menina de 14 anos, cujo nome verdadeiro talvez nunca saibamos, tornou-se instrumento de graças incontáveis. Sua história nos ensina que a santidade não depende de certezas arqueológicas, mas da pureza do coração que se entrega totalmente a Deus. Santa Filomena permanece como um enigma luminoso, uma jovem Marte cujo cântico de amor ecoa através dos séculos, lembrando-nos que o verdadeiro tesouro não está nas catacumbas de pedra, mas nas catacumbas do coração humano, onde Deus escreve histórias de amor eterno, com tinta de sangue e lágrimas de alegria. Que Santa Filomena rogue por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.